Ora, muito bom dia, o meu nome é Camilo Lourenço e esta é a Cor do Dinheiro do dia 20 de Fevereiro do ano da graça de 2019. Como sabe, todos os dias, imperativamente às 8, a não ser que estejamos perante casos extremos, estamos aqui para analisar a atualidade económica e política do país. Ora, para a agenda de hoje, que eu também já tive que cortar mais pontos do que estava à espera, temos aqui um menu bem variado. E vamos começar pelo período de ordem do dia. Portugal é um país onde algumas pessoas têm medo de falar, normalmente, e têm medo de se pronunciar. Ora, foi com algum espanto meu que eu vi que, de repente, a retórica contra aquela decisão da Venezuela de bloquear os voos do TAP durante 3 meses ou 90 dias mereceu uma reação à altura. Primeiro, o Sr. Presidente da República normalmente se esconde sempre atrás das palavrodas, quando lhe dá jeito, não é? Aquelas palavrinhas muito simpáticas da ocasião e de circunstância, veio dizer claramente que achava isto um erro e, portanto, que é uma coisa inadmissível. Portugal, felizmente, e nas últimas horas foi a prova disso, acordou para o facto de ter que meter Bruxelas em cima do processo, que é para ganhar peso perante a conversa com a Venezuela. Mas tudo isto só reforça uma pergunta que eu já fiz aqui antes de ontem e vou voltar a fazer. Meus senhores, de que lado é que está o PCP e o Bloco? Eu ainda não percebi, não é? Já vi vários partidos, aliás, a malta da direita, acordem e pressionem o Bloco de Esquerda e o PCP em relação a esta matéria. Porquê é que eu digo isto? O PCP e o Bloco de Esquerda têm sido os partidos que mais têm posto ao lado da Venezuela. Aliás, nós já vimos declarações de coração empedernido, não é? Do Bloco de Esquerda e mesmo do PCP em relação à qualidade da democracia venezuelana. Verdade ou mentira? Ora bem, eu gostava de perceber, perante um conflito destes, qual é a posição de Bloco e PCP. E, portanto, eu volto a deixar esta questão. Na questão da Venezuela, da TAP, estão do lado de Maduro ou estão do lado português? Que é para a gente perceber onde é que para a solidariedade de alguns partidos. Já agora, volto a dizer, malta da direita, acordai. Está aqui mais um belíssimo exemplo de como é que podem encostar a extrema-esquerda às cordas, em vez de andarem para aqui com tretas de outros assuntos que não têm nada, que não interessam nem ao menino Jesus. Segundo ponto desta conversa. Você vai perceber, dentro em breve, porque é que eu estou a voltar a insistir nisto, ok? Aguardemos. A violência doméstica e a violência de género é um problema gravíssimo que Portugal tem. Se você for olhar para o número de vítimas de violência doméstica, e que às vezes não é só doméstica, passa muito para além disso, é assustador. Ontem tivemos mais um caso destes. Alguém que rega a namorada com gasolina, ouviu bem? Rega a namorada com gasolina e ateia-lhe fogo com ela a dormir, sem possibilidade de defesa sequer. Bom, já era abominável ter aquele gesto. Quanto mais quando o pessoa não tem possibilidade de se defender, fisicamente. Bom, isto, eu não vou alinhar naquela conversa do isto é um problema de educação, é um problema cultural, nós temos que ensinar os miúdos, não sei quantos desde miúdos, que é aquela conversa idiota que nós temos sempre que não temos solução para um problema. Ora, eu julgo que para estes problemas há uma solução. É a justiça ser implacável. Ouviu bem? Implacável. E isto não é fazer leis, porque as leis estão feitas. É outro defeito de Portugal. Quando há algum problema, vamos mudar a lei, vamos fazer a lei. Não, a lei está feita, é mais do que suficiente. O que falta é todo o edifício da justiça atuar em conformidade. Bom, você recorda-se, daqui a umas semanas, por causa de uma decisão de um juiz, eu ter dito assim, se isto não é um encorajamento, porque as pessoas continuam a prevaricar, eu vou ali e já venho. Ora, algumas das sentenças, quando são aplicadas, ok? Há dias vi um juiz mandar para casa uma pessoa suspeita, com provas muito claras por parte da Polícia Judiciária de que era... Até custa falar nisto, não é? Pedofilia.
enquanto a justiça fizer isto, não há solução. Estas pessoas têm que ir parar à prisão por muitos e bons anos. Estas pessoas têm que ir parar à prisão sem possibilidade de sair ao fim de alguns anos. Porque quem faz uma coisa destas não tem perdão. Desculpem, não tem perdão. E, portanto, enquanto a justiça continuar a atuar como atua, nós vamos ter mais meninas regadas a gasolina e a quem se ateia fogo durante o sono. Eu só me faz impressão como é que isto não pesa na consciência de algumas pessoas que atuam no mundo da justiça. Confesso que é a única coisa que me faz confusão. Ponto seguinte. Nós nunca fomos mansinhos. SIC by Isabel Camarinha. Porque Isabel Camarinha vem dizer, aliás, uma história está aqui no público, vamos ter de intensificar a contestação ao governo. Não está admirado, pois não. Olhe para o percurso da CGTP. Bem, eu de alguns líderes para trás não me lembro, mas lembro-me mesmo de Carvalho da Silva, Arménio Carlos, agora Isabel Camarinha. Já viu como isto é o credo do Partido Comunista Português desde que a CGTP foi fundada? É que eu nunca vi a CGTP fazer nada de útil do ponto de vista de concertação social. Não vi. Contei-lhe aqui esta semana que acho estranho aquela história da condecoração para uma central sindical que nunca fez um acordo, assinou um acordo de concertação social. Ora bem, a prova mais evidente que a CGTP não serve para nada, a não ser contestar, a não ser fazer arruaça de rua e contestação e manifestar diabo 4, é esta. Vamos ter de intensificar a ação ao governo. É isto. Nós nunca fomos mansinhos. Bom, se o contributo para a sociedade é nós nunca fomos mansinhos, não confesso que não percebo onde é que isto vai levar a central sindical. Ponto seguinte, ainda no período da ordem do dia. O Porto de Lisboa parece que quer fechar as portas, está a pedi-las. Eu vou-lhe explicar. O Porto de Lisboa é controlado por uma máfia, ok? Entre aspas. O Porto de Lisboa é controlado pelos sindicatos. E estes sindicatos estão empenhados em dar cabo do Porto de Lisboa. Sobretudo algumas pessoas ligadas ao sindicato. A última greve, na altura, eu lembro, estou à vontade, tenho moral para falar disto, escrevi sobre isto. Na última greve, as cedências que se fizeram aos sindicatos foram todinhas elas para dar cabo da competitividade do Porto de Lisboa. E eu lembro-me de ter dito isto. Vá lá ver os indicadores dos últimos 10 anos e, se quiser, até dos últimos 5. Que é para você perceber para onde é que o Porto de Lisboa está a caminhar. A cota de mercado do Porto de Lisboa caiu de 18% para 12%. Ok. O sindicato convocou uma greve de 3 semanas. O CIL. O CEAL, ou okay, como é que ele se diz? O problema, dizem eles, é eles não querem negociar. Bom, a verdade é que a quebra da atividade no Porto de Lisboa levou as empresas a alargarem os prazos de pagamento. Algumas delas a ficarem a dever salários aos trabalhadores. Tudo isto culminando com uma quebra de margens e quebra de negócio. A tal quebra de 18% para 12% das cotas de mercado. Da cota de mercado. Para onde é que foi o tráfego que era destinado ao Porto de Lisboa? Para outros portos, naturalmente. Porque se você for uma empresa, ou até um indivíduo que quer importar alguma coisa, diz assim, espera aí, mas eu tenho este tipo, são malucos. Este porto é desorganizado, é ineficiente, é caro, e portanto eu vou à procura de outros portos que me deem vazão àquilo que são as minhas necessidades. Primeiro destino, Leixões. Porto de Leixões, muitíssimo bem gerido. Porto de Leixões, onde há paz social entre a administração das empresas e os trabalhadores. Porto de Lisboa, exatamente o oposto. Porto de Sintes, alternativa. Ora, a esmagadora maioria deste tráfego foi para estes dois portos, sobretudo para Leixões. Eu só posso bater palmas. Eu ontem estava a ver as declarações do Sr. António Mariano, o Presidente do CEAL, a dizer assim, as empresas estão a desviar a carga para outros portos e o Governo não quer fazer nada sobre isto. O Sr. António Mariano não deve saber o que é o significado da palavra concorrência. É a única conclusão que eu tiro. Porque, se o Sr. António Mariano soubesse o que é concorrência e tivesse trabalhado alguma vez na vida em coisas como que tenha utilidade para a economia, teria pensado assim, espera aí, se aqueles gajos são caros e isto vai-me tramar a minha atividade, eu vou à procura de outro que seja barato e seja eficiente e que me entregue aquilo que eu preciso. Isto é o mínimo que faz um empresário. Portanto, o Sr. António Mariano não sabe o que é concorrência. Agora, eu só espero que o Governo, na altura eu critiquei a Sra. Ministra
Ana Paula Vitorino, por ter feito cedências aos sindicatos. E eu só espero que o atual titular do cargo, ou seja, da tutela, desta vez os tenha no sítio que é para mandar o sindicato bugiar. Percebe? Porque o que eles estão a fazer é dar cabo do Porto de Lisboa, como já se deu cabo do Porto de Setúbal. E, portanto, recordo-me na altura uma senhora chamada Lídia Sequeira, que é responsável do lado das empresas, e que dizia assim, do Porto de Lisboa, e dizia assim, bom, quando foi da última greve, em 2016, houve operadores que já não queriam voltar ao Porto de Lisboa. Ouviu bem? Mas compreensivelmente. Tal é a máfia do Porto de Lisboa. E, portanto, uma parte deles voltaram, outras não voltaram. E já agora uma coisa, andam para aí em conversas com os turcos para ficarem com a questão do Porto de Lisboa. Eu se estivesse do lado turco, neste momento estava a esfregar as mãos de contente. Sabe porquê? É que quanto mais desvalorizarem o Porto de Lisboa, mais barato vai sair para a compra da posição ou da concessão por parte dos turcos. Percebe? Sindicatos, não é? Falávamos já há bocado de sindicatos. Está aqui o que eles sabem fazer. Ponto seguinte. Os pássaros do Tejo, os holandeses e a estupidez. Eu vou voltar a esta história. Sabe que na Holanda há uma organização, ao que tudo indica ambientalista, onde 26 mil pessoas já assinaram uma petição contra o aeroporto de Montijo. Porque há um coisa chamado maçarico de bico direito que estagia aqui do trânsito da África para a Holanda e parece que é um pássaro nacional holandês ou não sei das quantas. Esta gente assinou a petição contra o aeroporto de Montijo. Eu acho que estes rapazinhos estão distraídos. Okay? Eu te preocupo com o ambiente todos os dias nas minhas decisões. Eu orgulho-me disso. Mas quer dizer, tomar decisões ou fazer campanhas com base em pancadas é uma coisa que me faz impressão. A intervenção do homem na natureza tem sempre problemas sobre a natureza. A questão é, já estou farto de falar disto aqui, qual é o julgamento da relação custo-benefício? Que é para nós decidirmos se fazemos ou não. Só uma pergunta. Aquela organização ambientalista holandesa, cujas assinaturas não vão ser agora amplamente divulgadas pela comunicação em Portugal, não se quer pronunciar sobre os diques que os holandeses andam a fazer há décadas e que permitiram ganhar 30% do território holandês ao mar. Não querem falar sobre isso? Espera aí. Estes rapazinhos não querem falar da drenagem de pântanos e áreas alagadas da Holanda para secar estes terrenos e terrenos agrícolas? Não querem falar sobre isso? Isso não é natureza? Não é intervenção sobre a natureza? Isso não cria problemas ambientais? De certeza mesmo? Daqueles animaizinhos que vivem nas zonas alagadas que desaparecem? Não querem falar sobre isso? Vou dar uma volta ao bilhar grande, ok? Que é para não dizer aqui uma palavrão muito feia. Então vamos lá, a agenda propriamente dita. Eu já lhe tinha dito que o Tribunal e o Governo ia perder aquela história do recurso sobre o ISV, não é? Imposto sobre Veículos. O Imposto sobre Veículos é o antigo Imposto Automóvel. Retomando o assunto, que é para quem não percebe do que estamos a falar. Quando você compra um automóvel, além do imposto de circulação, que é o que paga todos os anos, paga à partida um imposto sobre o valor da cilindrada e as emissões, portanto a componente ambiental. Quando você, imagina, compra um carro agora, paga este valor. Mas agora imagine que o carro não é de 2019 ou 2020, é de 2015. Quando você compra este carro, nomeadamente importado, quando você paga o imposto, o Estado diz assim, não, vais pagar o imposto como se fosse o imposto de 2020. Ou seja, não leva em conta a desvalorização na componente ambiental. Houve quem se mandasse ao ar, fosse ao tribunal, 4 casos, todos ganhos pelos reclamantes, pelo contribuinte. O fisco não quer pagar e andou com a história do IA, do imposto de circulação, com a mesma história. Bruxelas já obrigou a mudar a decisão. A última era esta. Bom, a última decisão, o Governo resolveu recorrer para o Tribunal Constitucional. O que é que o Tribunal Constitucional fez? Deu sopa. Ou seja, o Governo não tem razão nisto. O Falinhas Mansas, número 2, também dá por nome de António Mendonça Mendes, continua a insistir nestas coisas. Está a ver? O Governo é o primeiro a não querer respeitar a lei. Reparem, aliás, este Governo dá-se mal com decisões de tribunais. Este Governo dá-se mal com a crítica e com tudo aquilo que vai contra aquilo que é o entendimento do Governo. Já lá vamos falar sobre isto por causa do Tribunal de Contas. Ora bem, isto são decisões de tribunais, só que agora não há hipótese. O Governo recorreu para o Constitucional e o Constitucional disse, não senhor, não tem razão. Quem tem é o contribuinte. Agora vão pagar.
Ou seja, tudo quanto é dos últimos 4 anos, de pessoas que importaram carros, eu espero que vão ao tribunal obrigar o Estado a devolver aquilo que lhes foi pago indevidamente. Percebe? Que é o mínimo que se pode fazer. E já agora é assim. Mas para que é tanta teimosia? É para chatear a malta até ao fim? Está a ver como é que se porta o fisco? É para quê? É porque não sabem muito bem quanto é que vão pagar, se calhar é uma fortuna quanto vão pagar e é mesmo uma fortuna. Para azar, não tivessem cobrado a mais com aquela prepotência com que a autoridade tributária às vezes atua. Percebe? Bem, agora vamos para um dos assuntos mais importantes de todos. Era para ter falado disto aqui há dias já. Eu não sei se reparou, mas na semana passada o Sr. António Aldo Neves, que também dá pela função de CEO da TAP, resolveu dizer ao Observador que, não, este ano vamos voltar, este ano, 2019, vamos voltar a pagar prémios. Epá, eu tenho aqui poucos cabelitos já. E quando li aquilo pensei assim, espera aí, ainda estou lembrado do conflito de 2019, em relação aos resultados de 2018. A saber, a TAP perdeu uma pipalhão de massa, mais de 100 milhões de euros em 2018, e chegou a 2019, sendo a cavaco ao governo, também está no board da empresa, está no capital da empresa, e decidiu pagar, o governo não, o Estado, decidiu pagar bónus. Bem, foi um sururu, porque toda a malta se atirou ao ar, um governo de esquerda, não é? Não podia admitir isto e tal, mas admitiu, engoliu. Há dias, o Sr. António Aldo Neves vem dizer a mesma coisa. Além de ser disparates que disse ali pelo meio, que aliás é espantoso como é que alguns disparates que o CEO da TAP diz não são escrutinados em Portugal, mas enfim. E eu estou à vontade, ainda há bocado dei razão à TAP na questão da Venezuela. Portanto, não é nenhum ataque ao Sr. António Aldo Neves, que eu não conheço de lado nenhum. Eu conhecia a administração da TAP, não conheço esta. Bom, veja este problema. O Sr. António Aldo Neves diz assim, não, vamos voltar a dar prémios em 2019. Bem, há dias que ia saber pelo ECO que a TAP tinha perdido mais de 100 milhões de euros em 2020. Em 2019, perdão. Bem, fiquei a pensar, estes tipos são malucos. Então, depois daquele conflito, em 2019, perderam dinheiro. Agora vão perder mais de 100 milhões e vão voltar a dar bónus quando o Governo já se pronunciou contra aquilo. Na pessoa do Sr. Ministro Pedro Nuno Santos. Não pode estar certo. Bom, ontem veio a resposta do Sr. Ministro Pedro Nuno Santos. E que veio dizer textualmente que é inadmissível e nós não vamos admitir, repare neste momento, nós não vamos admitir que a TAP volte a dar bónus numa situação em que houve prejuízos. Foi exatamente isto, e preciso ver que disse o Dr. Pedro Nuno Santos, que, como sabe, é o Ministro que tutela esta área. Bom, o Ministro também, que no ano passado, quando este problema eclodiu, como você sabe, veio dizer que até estavam a estudar outras mudanças na TAP, não só na administração, mas inclusive, provavelmente, na própria composição acionista da TAP. Bem, eu fiquei a pensar, olha, o Pedro Nuno Santos meteu os pés à parede. Bom, ou seja, vamos ter aqui um conflito. Depois fui analisar melhor as coisas, mas quem é que vai ganhar neste conflito? O António Aldo Neves diz que vai para a frente. O Sr. Ministro diz que não vai admitir. Hoje de manhã, ouço o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos dizer, como sabe eu tenho apreço pessoal por ele, não é isto que está aqui em causa, no Parlamento, que afinal não pode fazer nada, porque o Estado tem 50% do capital da empresa, mas não decide nada na Comissão Executiva. O que o Estado pode fazer é definir estratégia. Então, se o Estado só pode definir estratégia, porquê é que o Dr. Pedro Nuno Santos anda a fazer estas figuras de peitaça, venham cá que a gente vai ao murro se for preciso? Não faz sentido. Agora diga-me uma coisa. Você que ouviu durante tanto tempo o Dr. António Costa e outros digníssimos membros do governo anterior dizer que tinham feito uma coisa fantástica para Portugal, que foi reverter uma privatização. Então você reverteu uma privatização e não consegue tomar decisões sobre o dia-a-dia da empresa? É isso? Deixe-me fazer outra pergunta. O Estado tem 50%. Você, que está desse lado, tem 50%. Se de hoje para amanhã houver um sarilho grave com a TAP, com as contas e com a dívida da TAP, e for preciso meter dinheiro do contribuinte, sabe o que é que vai acontecer? Você tem que meter. Estão lá 50% do seu capital, não é? Você é contribuinte. Bom, você é chamado a suportar aquela brincadeira. Não tem poder de decisão sobre a gestão da empresa. Grande reversão, meu. Sim, senhora. E assim se é você e eu comidos pelo socialismo, percebe? Porreiro pá. Ponto seguinte. O socialismo dá-se mal com as críticas. Você já sabia, já comentámos isto aqui várias vezes. A última é esta.
a malta do Tribunal de Contas foi analisar aquilo que foi a distribuição de fundos pelo Governo, falei disto aqui ontem, pelo Sr. Ministro Manuel Leitor, entre 2016 e 2019. Está sentado? Se não está, sente-se. Sabe quanto é que está em causa? 1,1 mil milhões de euros. 1.100 milhões de euros. O Tribunal de Contas veio dizer uma coisa muito simples. Olha, entre 2016 e 2009, o Governo não levou em linha de conta, agora atenção, isto está entre aspas, não é palavras minhas, qualquer indicador de desempenho ou de qualidade, não premiando o mérito, nem alavancando a excelência. Ou seja, distribuiu-se pelo sistema de instituições universitárias 1.100 milhões de euros, sem haver critérios de avaliação de desempenho ou qualidade. Sabe qual é que foi a resposta do Governo? Do Sr. Ministro Manuel Leitor? O relatório do Tribunal de Contas não aponta qualquer ilegalidade, como se o problema fosse a ilegalidade. O relatório limita-se a uma avaliação geral de lugares comuns de índole política. Ouviu bem? Lugares comuns. Você saber como é que é aplicado o dinheiro do contribuinte são lugares comuns, percebe? Na cabecinha do Sr. Manuel Leitor. Devo dizer que nunca tive respeito nenhum para aquele senhor. Acho que ele é um incompetente. Já digo isto desde o mandato anterior. E agora, este senhor diz assim, isto é uma recomendação que não cabe ao Tribunal de Contas, mas sim ao Parlamento. A sério? E depois diz que tudo isto aqui é, como é que ele diz? É um elogio à burocracia e à ignorância. Espera aí. Eu não sei se o Sr. Manuel Leitor, dada a sua formação, sabe que o Tribunal de Contas é um tribunal. Não sei se ele sabe, mas acho que alguém lhe devia dizer no Governo. Porque a um tribunal, nomeadamente de contas, compete verificar se os dinheiros de contribuintes estão a ser aplicados ou não. Ora bem, se você não tem forma de controlar a qualidade e o desempenho que determinam a entrega desses dinheiros, você está a fazer uma análise que compete a um Tribunal de Contas, percebe? Além de que é um tribunal. É por isso que eu não consigo perceber como é que o Sr. Presidente da República, que é sempre tão institucionalista, deixa estes rapazes socialistas, a começar por Fernando Medina, mais a malta do Governo, mais o Ministro, que estas críticas já começaram há algum tempo, a cair em cima do Tribunal de Contas e a falarem desta maneira. É que aquilo é um tribunal e já agora está a exercer a sua função. Está admirado? Não esteja. O socialismo dá-se mal com a crítica, dá-se mal com o escrutínio. O que o Tribunal de Contas está a fazer aqui é escrutínio, em nosso nome, do contribuinte, percebeu? Bom, eu sei que estamos já aqui para além da hora. Duas coisas. Em Bruxelas vai-se decidir hoje, uma cimeira importante, decisiva, os fundos do período do próximo quadro comunitário de apoio. Sabia disso? Aqui estamos distraídos com outras coisas. Já percebeu porque é que o Governo se meteu tanto no caso Maré-Gá? Já percebeu? É que enquanto se fala aquelas porcarias, não se fala de outras, percebe? Enquanto se exagera, não é uma porcaria, aqui enquanto se exagera naquilo, o pessoal anda distraído com aquela brincadeira e não se discutem coisas certas. Sério, já agora é assim. Eu gostava de ter razões para deixar de falar do Rui Rio aqui, mas infelizmente não consigo. Dr. Rui Rio, com a decisão de ele dizer que não há referendário de eutanásia, conseguiu dividir outra vez o grupo parlamentar do PSD. Já agora só uma coisa, este grupo parlamentar é da competência dele, não é? Não é do Passos Coelho, nem daquela maltinha que andou por ali. Não é, pois não? É de Rui Rio. Este grupo parlamentar saiu destas eleições. Está a ver porque é que eu digo que este senhor não é líder coisa nenhuma. E está a ver porque é que eu digo que o PSD está perdido. É por causa disto. É com coisas como estas. Bom, a malta do PSD não gosta, azar. 3.400 pessoas em direto, eu quero agradecer a sua paciência. Quero dizer que amanhã às 8 estarei aqui novamente para lhe atazanar o juízo e quero pedir a quem está a ver, aos 3.400 mais que vão ver, que façam aquilo que eu peço sempre, que é colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8. Hoje, 18h30, Think Tank, Jorge Marrão e Joaquim Guiar. Agora sim, até amanhã às 8.